Hello, pessoal! E aí, beleza? JJ aqui na área para falar de um tema aí que aconteceu nesse Oscar, bastante polêmico, porém, né, isso ajuda bastante a gente a tentar entender o tipo de problema, né, que no caso a mulher do Will Smith, a Jada Smith, ela acaba tendo, entendeu? Então acho que esse vídeo é muito legal, muito cultural, né? Eu acho que ajuda bastante a gente a entender o que acontece basicamente com essas pessoas que sofrem de alopécia, também pode ser chamado de alopecia, né? Então, eu acho que é bastante interessante, é um assunto muito legal. Eu acho que, poxa, esse like aí vai contribuir bastante pro vídeo, não vai? Dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque de doenças aqui eu falo bastante, principalmente quando tem algum evento internacional, né? Então, já falei de câncer de colo do útero, quando a gente falou do Pantera Negra, já falei de Novembro Azul, Outubro Rosa, dentre outras coisas, né? Então eu falo bastante aqui das doenças como um todo. Então esse canal aqui é para você. Já falo de Covid, falo de um monte de coisa, tá? Bem, galera, vamos nos situar. Não sei se você viu o negócio, né? Então aqui eu quero primeiro situar a gente. E outra coisa, comenta aqui, comenta o que você achou desse tapa aqui. Na boa, foi um tapão, né, pessoal? O que você achou desse tapão do Will Smith no outro ator lá, eu esqueci o nome dele, tá? O que você achou desse tapa? Você achou desnecessário? Você achou que, pô, não, mereceu, valeu a pena, eu faria o mesmo se ele fizesse uma brincadeira desse tipo com a minha mulher, né? Enfim, ou então com seu parceiro ou com sua parceira, né? Enfim, cara, responde aqui, comenta aqui que eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. E claro, eu também não vou fugir à minha opinião. A minha opinião é o seguinte, eu não sou a favor, né, nenhum tipo de violência, né, então não achei legal o tapa dele, acho que ele poderia muito bem depois subir ao palco e poder falar, né, de certa forma, né, e com palavras acabar até mostrando para ele, né, para esse comediante, que não é uma brincadeira a ser feita. Mas, de qualquer forma, eu de certa forma entendo, porque, poxa, imagina, o que ele já deve sofrer bastante junto com a mulher em relação a isso, né? E, poxa, o cara tá falando isso mundialmente, né, cara? O mundo todo tá vendo, tá? Expondo a pessoa e, enfim, com algo que talvez seja delicada da parte dela, né? Às vezes, poxa, é um tema sensível. Então, eu até entendo que no momento da raiva, no momento da euforia, ele foi lá e deu um tapa. E aquele tapa, ó, não foi encenação, não. Muita gente achou que foi encenação, mas não foi, não. Mas vamos falar de todos os tipos de alopécia que tá aqui no canal. Então vem comigo, olha só. Tô preparando aqui, ó. Na verdade foi isso, né? Então tem a mulher dele, a Jada Smith, né? Que ela sofre de alopécia e por isso ela acaba raspando o cabelo, tá? Ela deixa o cabelo assim, bem curtinho mesmo. E o Will Smith que ganhou o Oscar, né? Não me lembro agora o nome do filme e tal. Fiquei meio aéreo do Oscar, só fiquei sabendo da notícia como um todo. Ele ganhou o Oscar e tal de melhor ator. Muito legal, né? Pô, ele é um baita de um ator. Mas aí chegou esse cara aqui, né? O que é o comediante que vocês estão vendo aqui. E, enfim, fez uma brincadeira, né? Não sei se a gente pode chamar de brincadeira ou piada. Eu acho que, enfim, não cabia, né? Ele fazer esse tipo de comentário. Mas ele falou da mulher, né? Do Will Smith e comparou, se eu não me engano, com a Demi Moore, com um papel feito pela Demi Moore, num filme no qual ela raspava o cabelo para entrar em exército e tudo mais, né? Então, enfim, a mulher dele obviamente não gostou, ele também não. Entrou no palco, assim, do nada e deu-lhe um tapão, né? Foi um tapa muito forte. Enfim, deu tapa, voltou e ficou aquilo mesmo, né? Eu particularmente achei no início que fosse algum tipo de encenação. Mas não, parece que o negócio foi sério mesmo. Inclusive estão falando aí que ele pode até perder o Oscar, né? Enfim, coisas que acontecem. Eu acho que é difícil a gente julgar, na verdade, tá? Mas vamos lá. Vamos falar dos tipos de alopécia, galera. Isso daí é muito legal. Por quê? Porque parece que só tem um tipo de alopécia. Mas, na verdade, tem um monte. Vocês estão vendo aí. Um deles é o androgenético, pessoal. O androgenético é aquele muito comum em pessoas do sexo masculino. Por quê? Pessoas do sexo masculino têm um nível de testosterona muito maior do que pessoas do sexo feminino. Enfim, existem enzimas, aqui eu não quero entrar em detalhes, tá? 5-alfa-redutase e tudo mais, enfim, que acaba fazendo com que o folículo piloso, né, eles não se desenvolvam muito bem, tá? Então, por isso,
tem o lance da calvície, né? A pessoa fica calva e isso acontece com pessoas, em geral, do sexo masculino. Pode também acontecer com pessoas do sexo feminino, em geral, acho que é 5%, né? Das mulheres com alopecia androgenética, tá? Então, bem, isso pode acontecer sim, tá? Agora, é comum entre homens, né? A gente, aquela alopecia que a gente vê ali, cara, a pessoa careca e tudo mais, o rapaz lá careca, e começa desde a puberdade, né? Quando tem a grande proliferação, na verdade, a grande produção de testosterona, e aí isso vai, né, gradativamente fazendo com que a pessoa fique careca, tá? Nós temos a areata. A areata é esse tipo que acomete, né, a mulher do Will Smith, a Jada Smith, tá? Relacionada com principalmente fatores autoimunes, tá? Então, em geral, esses fatores autoimunes são relacionados muito ao nosso emocional, entendeu? Então, às vezes, poxa, sei lá, aconteceu alguma coisa, a pessoa ficou meio mal, acontece isso, né? E não é só para isso, não. Por vários tipos de doenças, tá? Isso acarreta também. O fator emocional é muito importante. Só que para essa mulher, no caso, ocorreu por fatores autoimunes, o sistema defensivo, né, o sistema imunológico, ele vai atacando o folículo piloso, fazendo com que esse folículo, né, ou possa ficar alguns buracos, né, tipo um buracão mesmo, assim, sem pelo, ou então uma rarefação, vamos dizer assim, né, em geral aquele pelinho bem ralinho, né. Então, provavelmente é por isso que a mulher dele deve raspar o cabelo, tá? Mas não acontece só no cabelo, não. A gente dá mais ênfase ao couro cabeludo, mas pode acontecer na barba, nos pelos em geral do corpo, nos pelos pubianos também, né? Em várias regiões, tá? Então, é um tipo até, de certa forma, não é o mais comum, mas de certa forma, um dos que mais acontece também, quando acontece a alopecia, né? Beleza, galera? Então, em geral, isso vai para, né, às vezes a pessoa sofreu algum trauma também, tem um fator psicológico, isso acontece aí, mas depois de alguns meses volta, quando a pessoa se restabelece, tá? Porém, em alguns casos isso é meio crônico, e provavelmente esse é o caso da Jada Smith, né? É um processo crônico aí, que ela tem que lidar com isso a vida toda. Então, note, não é porque ela escolheu isso, né? É porque ela não tem condições de manter o couro cabeludo e resolveu raspar. Tá bom? Então, por isso, né, todo esse processo aí, ok? Tem a congênita, né, que aí estão ligados a fatores hereditários, né? Desde o nascimento, a pessoa tem dificuldade, enfim, por fatores genéticos de manter esse couro cabeludo. Então, desde o início, né, a pessoa ou tem aquele cabelo bem ralinho, ou é careca mesmo, tá? Beleza? Tem a traumática, né? E aí, por algum trauma físico nesse caso, contusões, lesões no couro cabeludo, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia, aí a cirurgia deu aquela cicatriz, né? Ou às vezes você bateu em algum lugar e tudo mais, teve que tomar ponta, aí fica aquela cicatriz. Ou por algum outro motivo, né, físico, causou um trauma, né, acabou danificando o folículo peloso, né, e aí dali não nasce mais cabelo nenhum, beleza? Então é basicamente isso. Tem a neurótica, né, também chamada de tricotilolamia, né? É bem difícil falar, né? E aí, no caso, esse é um processo que é até mais psicológico, né? Algumas pessoas vão arrancando, né? Arrancando o cabelo. Enfim, tem essa, vamos dizer assim, entre aspas, tá, pessoal? Bem cuidado na hora de falar isso, essa mania de ficar tirando, tá? E vai tirando, quando vê, né? Vai ficando carequinha mesmo, porque não dá tempo, né, desse folículo piloso se regenerar e tudo mais, entendeu? Em geral, essas pessoas, quando acabam tratando isso, né, de evitar ficar tirando, aí volta normalmente a ter um couro cabeludo como um todo, os pelinhos ali, tá? Nós temos mais, olha lá, a secundária medicamentosa, que aí é através de medicamentos. Em geral, em processos de pessoas que fazem fisioterapia, quimioterapia, tá tratando de um câncer e tudo mais, muitas das vezes, né, o cabelo ele vai caindo, tá? Então, através de algum medicamento para tratar alguma doença, infecção, seja o que for. Em geral, aí os quimioterápicos, eles causam isso, tá? E aí, provavelmente, pessoas se tratando do câncer, melhorando, não utilizando mais esse medicamento, volta como era antes, tá? Ou grande parte, né? Tem a seborreica, né? Que esse não é o caso mais comum
de alopécia, tá? Mas isso pode acontecer. É uma dermatite seborreica, né? Então, uma dermatite que acontece na pele, em geral, couro cabeludo, que a gente chama popularmente de caspa, tá? Isso mesmo. E aí pode também pegar aqui nos seios da face também, né? Nos pelos aqui do peito e tudo mais, né? Isso pode acontecer também, essa dermatite. Porém, dependendo de como for, né? Descamando, irritando tanto, pode ser que acabe alguns folículos pilosos ali, né, não regenerando mais e aí causando algum tipo de redução aí de cabelos, tá? Isso pode acontecer também, beleza? Tem o eflúvio, o deflúvio, né, que é causa mais comum entre as mulheres, né? É a quebra da ciclo de vida capilar, e isso pode se dar por hormônios, né, por quebra do ciclo mesmo, às vezes, né, acaba perdendo e tudo mais, e para regenerar conforme a idade se torna difícil, tá? Dieta pobre em ferro, olha só que legal, né? Dieta pobre em ferro, isso ocorre principalmente também com pessoas do sexo feminino, porque tem toda a perda do líquido menstrual e tudo mais, vai perdendo ferro, vai perdendo sangue, né? Não tem jeito. Então ela tem uma tendência maior a ficar anêmica, por exemplo, pela carência de ferro, e essa carência de ferro faz com que não tenha tantas hemácias, não transporte tanto oxigênio para as células do corpo, de maneira geral, e para o cabelo também. Então o folículo piloso ele fica, né, sem energia e tudo mais, né, as células ali, né, e vai degradando, tá? Ou quando ele nasce é um cabelo bem mais fraquinho e tudo mais, né? Então aí, claro, fazendo uma dieta e repondo esse ferro, vai melhorar. E por fim, a alérgica, né, pessoal? A alérgica aí, pessoas que têm alergia ao glúten, alergia eu esqueci, a caseína, né? Lactose e tudo mais. Então isso pode levar a algumas reações autoimunes e aí pode acabar influenciando no couro cabeludo. Beleza? Então, olha quantos tipos diferentes que a gente tem. Lembrando, mais uma vez, que aqui a mulher do Will Smith tem é a areata, tá? A Jada Smith, tá? Ela tem a areata, pelo que eu fiquei sabendo, pelo menos, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo que, poxa, a gente também é importante isso, esse fato foi importante para a gente lembrar que não é legal, né, a gente falar sobre a condição de uma pessoa, tá? Porque a gente não sabe o que essa pessoa vive para ter esse tipo de condição, o que ela passa por isso, né? Então, evita esses tipos de brincadeirinhas e tudo mais que realmente de bom gosto não são. Beleza, galera? É isso aí. É bom, legal, assim, que levou esse assunto à tona, levou pra gente, pelo menos, né, falar um pouquinho sobre eles, algo que, poxa, isso traz, engrandece a gente culturalmente, e eu espero ter podido ajudar vocês, ok? Galerinha, eu vou ficando por aqui, não esquece, dá esse like, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, qualquer notícia eu vou postando aqui, beleza? Valeu, galera! Ó, um grande beijo, um grande abraço e fui!